Olá, amigos, olá, amigas. Vamos dar início mais um programa Conversa com IEPC. Esse programa é do Instituto de Educação Política e Cidadania, né? O Instituto de Educação Política e Cidadania, para quem não conhece ainda, é uma instituição sem fins econômicos, né? Sem viés partidário e político, que vem cada dia aí somando, contribuindo com pessoas, né, personalidades, tanto políticas quanto cientistas, médicos, sociólogos, consultores e por aí vai. E hoje a gente tem a honra, né, de receber Celso Pansera. Celso Pansera, que é professor, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento e diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá. Né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Celso aí pelo convite, agradecer a todos aí que estão aqui nessa live conosco e agradecer também por mais um dia, diante de tantos casos de Covid-19. Hoje ultrapassamos, né, no Brasil 15 mil óbitos e mais de 230 mil casos, e uma questão mundial. E agradecer muito a Deus por estarmos aqui mais um dia. E eu peço a todos, né, que se inscrevam no nosso canal, no canal do Instituto de Educação Política e Cidadania. O nosso canal não tem patrocínio, não é monetizado, e a gente só depende de você se inscrever no canal, ativar o sininho, receber as notificações e dar like. Muito obrigado, Celso Pansera, pela sua participação. E ministro Celso, e já vamos começar com o tema aí, né? O senhor que foi ministro de Ciência e Tecnologia, como o senhor está vendo hoje, né, essa questão da ciência, da pesquisa, da tecnologia, tanto no governo atual, mas também no período dos 20 anos, e aonde a gente pode avançar e o que nós avançamos. E aí, está com a palavra, e seja mais uma vez muito bem-vinda. Obrigado, Virtuoso, né? Um amigo de longa data, aí com o Instituto, essa iniciativa interessante. Esses espaços de debate e de reunião da cidadania são fundamentais, especialmente num momento como esse que a gente vive, diante de uma crise sanitária mundial, uma coisa que nós só trabalhávamos isso em filme, em livros, e também de uma situação do próprio Brasil mesmo, bastante agitado, bastante chacoalhado, né? Então, a gente ter esses espaços para debate é muito interessante, né? E a gente fazer um debate, as pessoas realmente têm ficado em casa para, enfim, no isolamento social, e você abrir esse espaço, né, alternativo, para que as pessoas se informem, debatam, e formem opiniões novas sobre assuntos velhos, né, mas que é necessário fazer, é muito importante. Então, eu agradeço a oportunidade, né, e dizer que é um prazer estar com você aqui nesse debate, com todas as pessoas que estou vendo que estão aparecendo aí e falando, mandando mensagem. Muito legal. Dá bastante audiência aí. É isso aí. Né? Mas nós falávamos antes aqui um pouquinho do nosso backstage aí, né, do debate, sobre a questão da ciência nos últimos anos, o Virtuoso. Eu diria o seguinte: a ciência brasileira ela tem um conjunto, vamos dizer assim, de avanços, né? Ao longo de décadas, ela começou a se estruturar mais solidamente nos anos 60, avançou muito nos governos militares, né? Foi quando criaram os principais instrumentos da ciência brasileira, que é o CNPq, e depois também a FINEP. Depois, já no governo do Sarney, foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia, foi um outro marco importante para o setor. Depois, durante os governos do Fernando Henrique, ela veio andando, mas assim, havia uma priorização, uma lógica de governo na época, o tal do Estado mínimo, né, e o neoliberalismo, e também a necessidade de combater a inflação. Então, a ciência ela ficou funcionando, mas no estado letárgico, né? Ela funcionou na estrutura que ela tinha, ela ficou andando naquela marcha de sempre. Nos governos do Lula,
deu um salto essa questão do investimento em ciência, né? De 2007 até o fim do governo da Dilma, 2015, 2016 a gente já não conta, porque a queda de 2016 dos investimentos do Estado Nacional em ciência foi enorme. Assim. O Brasil vinha com uma curva ascendente de 2007, 2003, já 2004, mas 2007 muito acentuada, melhorando muito a infraestrutura de ciência brasileira. O Brasil, em 2003, era o 23º país em produção de texto de pesquisa e publicação de pesquisa do mundo, e em 2015 ele alcançou a 11ª posição no mundo. É um salto de uma década assim enorme, que tem a ver exatamente com o quê? Ampliação das bolsas de estudo, os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, a infraestrutura melhor das universidades, né, a abertura de novas universidades, mais vagas nas universidades, a interiorização das universidades, a entrada das universidades públicas do sertão, que é muito importante, né? Eu digo assim, em todos os sertões, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, né? Foi criado um conjunto de universidades novas e também novos campos. Isso fez que a ciência brasileira desse um salto. De 2016 para cá, a queda é vertiginosa. Eu não preparei gráficos aqui, mas a gente posso te mandar alguns gráficos em algum momento, né? Mas é assim, é como se você tivesse escalado uma montanha, escalando, e de repente cai um precipício. É enorme o tamanho, o tombo, né? Você tem uma ideia, em 2017, o gasto da ciência do Estado brasileiro, do governo federal, em valores reais, se comparava com 2002. Nós retroagimos mais de uma década. De lá para cá, essa coisa tem se agudizado ainda mais. Porque qual o impacto que isso tem, Virtuoso? É que você não constrói as coisas rápido. Para você formar um aluno na graduação, iniciação científica, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, você tem aí 10, 12 anos de investimento. Aí ele consegue uma bolsa e um projeto de pesquisa. Quando começa a desenvolver, ele precisa dar uma sequência disso aí, ter o equipamento adequado, a manutenção adequada, os equipamentos calibrados, os gases, os reagentes, né? Ir para congresso para divulgar, para debater o que ele está o que ele está descobrindo, ou ela, né, o pesquisador, fazer publicações, né, em revistas do setor, científicas e tal. Sim. E então o que está acontecendo agora não é uma coisa de menor importância. Está quebrando uma dinâmica de uma década e meia que nós vamos levar outra década e meia para levantar, se essa coisa não andar rápido. Então, isso, na verdade, é a grande agonia. Em um país, tu vê, o Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo em 2011, 2012, e a 11ª produção científica do mundo. E de lá para cá caiu a produção científica e caiu o peso econômico do Brasil no mundo. Então, essas coisas, elas andam em conjunto, né? Você não teria o agronegócio brasileiro com esse peso que tem se não fosse a descoberta da Embrapa, que é pública, e nas universidades públicas. As grandes descobertas do agronegócio brasileiro foram todas elaboradas em institutos públicos, com dinheiro público, né? Existe, eu li há pouco tempo um estudo, que para cada R$1 que o governo federal põe na Embrapa, retorna 12 para a economia brasileira, em geração de emprego, produtos, exportações, impostos, novos produtos, né? Então, você tem uma dimensão enorme, o dinheiro ele retorna, né, para a sociedade. Né? É investimento, né? A questão, por exemplo, da Embraer. A Embraer foi um investimento de 40 anos na aeronáutica brasileira, com muito dinheiro público. Agora, eu acompanhei até boa parte do desenvolvimento do avião cargueiro. O Brasil produziu o KC-390, que é um cargueiro mais moderno do mundo para a categoria dele, de 15 até 20 toneladas, se não me engano, né? Para substituir os Hércules, que ainda são puxados por motor, por turbo-hélice. E esse cargueiro brasileiro o empuxo dele todo ele feito por jato, né? Então, o Brasil ali gastou, o governo brasileiro
através da aeronáutica, 7 a 8 bilhões de reais para desenvolver esse projeto. E a perspectiva, isso eu estou falando bilhões de reais, então estamos falando aí $1,5 bilhão de dólares. Uhum. Mas a perspectiva de retorno para a economia brasileira é de $20 bilhões de exportação. E é muita coisa, né? É muita coisa, você gera emprego e você tem um retorno enorme. Aqui em Itaguaí tem ali a produção dos submarinos, né? O projeto é de $30 bilhões. Ele envolve a construção de uma fábrica, a construção de uma nova base naval para a Marinha Brasileira enorme, que está construído, um negócio espetacular, estupendo. Fui lá visitar já algumas vezes, sobrevoei lá o espaço. E o desenvolvimento de 4 submarinos a diesel, e o 5º submarino ele é movido a energia nuclear. Por que a energia nuclear é importante? Porque o que move o submarino são as baterias. Então, um submarino a óleo a diesel, ele tem que subir a cada 2, 3 dias para submergir, para ele poder ligar os motores a diesel, carregar as baterias e aí ele submergir novamente, afundar e navegar. Um navio, um submarino nuclear, ele não precisa retornar, aquela pequena bateria que ele está carregando mantém ele anos lá embaixo. Então ele se torna invisível aos radares inimigos, né? E o Brasil, que tem essa costa imensa, essa fronteira do petróleo imensa e de uma riqueza imensa no fundo do mar, precisa de uma estrutura desse tipo. Além disso, o Brasil passa a ser o seleto clube de 6 países apenas que conseguem construir submarinos com propulsão nuclear. Isso tudo é ciência brasileira. Né? Então, é disso que nós estamos falando, meu amigo. É disso que nós estamos falando. Me alonguei um pouquinho, mas é para as pessoas entenderem. Sim, é importante essa história. É importante essa questão do investimento em ciência. E uma coisa que não pode parar. Por exemplo, a pesquisa da vacina da Zika, quando eu estive no Ministério, nós separamos R$600 milhões na FINEP, no CNPq, para desenvolver projetos. Esses projetos estão andando. O Brasil, em breve, em algum momento, vai ter uma vacina para a Zika e para a chikungunya e para o dengue. E é um patrimônio brasileiro, né? Mas essas coisas, elas demoram para retornar. Você tem que investir. E tem o risco de não dar certo também, né? Pode não dar certo. Né? A COP, que é o FRJ, vai produzir 1.000 sopradores com R$5 milhões. Ou seja, enquanto tem gente pagando R$120 mil por um soprador vindo da China, né, o governo está pagando, eles vão produzir por R$5 mil um soprador. A Alerj, né, lá o presidente siciliano, bancou, aprovou lá um projeto de lei, vai pegar 5 milhões do orçamento da Alerj, botar lá na COP, e a COP vai entregar 1.000 sopradores. Ciência brasileira, a produção no Brasil, estava parado o projeto, não tinha dinheiro para tocar, e de repente, nessa necessidade, começou a andar. Mas essa é a ciência. Né? Não, e foi importante esse discurso seu, porque quando a gente fala em ciência, as pessoas só ficam pegando um ponto ou outro, né? Não fazem esse enredo, né? Que o senhor ministro está apresentando aqui. E até, inclusive, nessa questão da Covid, né? A falta de pesquisa, né? O ataque, né, aos pesquisadores. Essa semana nós tivemos aqui o doutor Nimini, que é o papa da epilepsia no Brasil, né? E o Alexandre Meireles, também, que tem um filho que é pessoa com epilepsia, eu sou pessoa com epilepsia, e veja só, ministro, através das pesquisas da UFRJ, como se citou a UFRJ, a Pharmacannabis, poxa, ela produziu canabidiol, entendeu? Onde uma família que gastava R$5 mil, ela consegue cultivar isso em casa. Falta agora o governo, né, não aprovar a liberação do canabidiol, onde a pessoa tenha que comprar no exterior por $5 mil, mas sim cultivar aqui. E continuando, né, então a gente tem muita perspectiva, e eu sou um fã, né, do seu trabalho, assim como muitas pessoas que estão aqui, está bombando, né, a nossa live, e aí peço, quando está aqui nos 14 minutos, mais uma vez, você que está nos assistindo, né, dar um like, é o momento de compartilhar, se inscrever, porque assim esse material chega a mais pessoas, é importantíssimo esse conteúdo. E o seu trabalho é tão importante, e o reconhecimento dele, que o senhor agora está na prefeitura de Maricá,
né? E eu venho observando, né, o trabalho que Maricá vem fazendo, um trabalho assim de excelência, e até em relação agora à Covid, tanto quanto Niterói. E você vê, né, saindo em jornal, onde Maricá e Niterói ajudando o São Gonçalo. E ali, quando a gente está falando em Covid também, a gente está falando uma questão ambiental, né? E o senhor, assim que assumiu, né, o Instituto em Maricá, falou das questões da produção orgânica, né, da despoluição das lagoas, da qualificação, né, para a produção orgânica. Como se houver esse cenário, né, com a falta de emprego, mas tem muito trabalho, como se houver essa perspectiva através dessa produção orgânica, inclusive Maricá sendo uma referência, onde tem uma moeda social e está ajudando os moradores, diante de um cenário nacional onde o auxílio emergencial não está chegando, ou seja, uma prefeitura consegue fazer muito e aonde um governo o nacional não consegue fazer. Como se houver isso? O Maricá tem uma história interessante, né? Porque o primeiro Washington Quaquá ganhou a eleição e se reelegeu, e veio esse momento do petróleo, do pré-sal, que deu uma alavancada nas finanças da prefeitura, na economia local, e eles tiveram vamos dizer assim, eles tiveram a sensibilidade, a inteligência de criar alguns mecanismos para a cidade não perder esse dinheiro todo, gastar ele de uma forma irresponsável, o dinheiro do pré-sal. Então, talvez o maior ganho seja a criação do Fundo Soberano, né? O Fundo Soberano de Maricá, eu acho que hoje tem em torno de 300 milhões de reais guardado, né? Que é o fundo que eles dizem que é o fundo do futuro da cidade, onde você vai encontrar recursos para pensar a cidade do futuro, pensar a cidade de Maricá com uma outra base econômica, porque o petróleo ele é finito, né? O petróleo ele foi criado aí ao longo de milhares de anos, ele foi milhões de anos, né, sedimentando e criando essa potência, né, que movimenta o mundo há mais de um século, né, que é a principal fonte de energia do mundo há mais de um século. Mas ele tem fim, mas não só ele tem fim, como existe hoje entre as sociedades, as pessoas, um desejo de melhorar a base, limpar a base energética do mundo, né? Porque a poluição ela é notória, ela é muito forte. A gente vê esses dias agora aí com pouco carro rodando, como limpou a cidade, né? Como a cidade está menos poluída, né? Porque não tem jeito, você queima o hidrocarboneto e ele gera o carbono, não tem jeito, o gás carbônico, e isso vai poluindo a sociedade. Então, o grande desafio lá é aproveitar e você criar uma nova base econômica que permita que a sociedade, que daqui a 20 anos, quando o petróleo se for, a cidade continue recebendo royalties de outras economias, e também que ela tenha uma base econômica sólida, mas não só ela, as cidades do entorno também, porque você não consegue criar uma ilha de prosperidade se você tem um conjunto de misérias no seu entorno, né? Então, o grande desafio é esse. Nós estamos conversando com o prefeito Fabiano, né, que se elegeu aí na sequência das reeleições do Washington, né, eles são do mesmo relação política lá, e o Fabiano tem uma visão muito clara dessas coisas, muito, muito assertiva, muito, vamos dizer assim, claro que ele quer fazer com a cidade, com dinheiro, e nós estamos agora debatendo o que a gente chama de estratégia municipal de ciência e tecnologia, que é definir quais são os eixos econômicos que nós vamos investir. A gente pode, por exemplo, de pronto já dizer alguns que aparentemente estão maduros, né? Um deles é o turismo, óbvio, né? Que a região ali é muito bonita, muito real, né? O outro é a questão agora da saúde, porque o mercado de equipamentos e remédios vai aquecer enormemente, e os países estão percebendo que não dá para ficar dependendo de outra economia, você tem que produzir nas suas fronteiras nacionais, porque senão o que acontece é isso, né? Os sopradores vinham para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e foram
para os Estados Unidos, que tinha um poder de barganha muito maior, mais dinheiro para pagar e mandar os aviões rápido lá para buscar lá na China, né? Então, você tem que ter produção mínima dentro das suas fronteiras. Então, essa questão da saúde, e uma outra coisa que eu tenho falado muito, né, com o prefeito, com as pessoas que a gente trabalha, é a questão de alimento. O Rio de Janeiro precisa de alimento. A população cresceu muito, continua crescendo, e precisa produzir alimentos e alimentos saudáveis, alimentos frescos. Né? Então, tem uma fronteira aí inexplorada, que é você produzir orgânicos. Mais do que isso, produzir superalimentos, que são aqueles alimentos em que você produz uma alface, por exemplo, e que ela tem vamos dizer assim, uma carga de nutrientes muito mais elevada do que uma alface normal, né? Para você suprir algumas carências que as pessoas possuem, o ferro e outros, né? Zinco, por exemplo, as pessoas que têm problema de zinco no corpo agora, com o Covid, estão sofrendo, né? Magnésio. Então, são uma série de coisas que você pode colocar, como colocar o sal, colocaram o mercúrio no sal para resolver o problema de dentição dos brasileiros nos anos 60. Então, essas coisas, você pode produzir alimento orgânico com essa visão, né? Então, uma das coisas que a gente está insistindo é fazer produção de sementes, trabalhar sementes orgânicas, em ambientes fechados, tem que ser em estufa, porque você ganha qualidade e ganha... você produz muito mais num ambiente controlado. O regime de tempo lá, a temperatura lá da região é muito bom, ele tem capacidade para produzir 9 a 10 meses, né? Só metade de dezembro até fins de fevereiro, mais ou menos, que é muito quente, né? Talvez março, mas março a gente já viu que pode produzir semente, pode produzir mudas, e você ter a produção de orgânicos lá de abril, né, até dezembro, até novembro, dezembro. Então, você pode alimentar o Grande Rio com alimentos da região, né? Então, esse é também uma outra questão que a gente aponta como um caminho muito forte. E, obviamente, tecnologias de informação e comunicação, que é um mercado que não acaba, não se extingue, e também há uma fronteira do conhecimento que a gente tem que também trabalhar. Então, isso, vamos dizer assim, é o que é mais óbvio, né? O que mais salta aos olhos. O resto a gente tem que, de fato, estudar e ver, tomar decisão na cidade de qual estratégia investir e gastar esse dinheiro do Fundo Soberano. Mas é muito bom trabalhar com pessoas como o prefeito Fabiano Horta, a equipe dele, né, e ter também lá, sempre nos aconselhando e batendo papo, o Washington Quaquá, né, quem a gente conversa e se orienta e consulta, e alguns amigos da academia que eu converso também bastante. A gente tem muitas falas, né, o tempo todo, né, para a gente também pegar o que tem de melhor, de mais maduro e colocar nesse processo. Maricá vem há muito tempo se tornando uma referência, né? E, Celso, está bombando aqui, muitos abraços, né? Parabéns, ministro, vamos voltar. E agora a Neila Moura fez uma pergunta. Celso, como sensibilizar a população para o apoio à necessidade de se manter investimento em ciência e tecnologia? Como fazer essa sensibilização à população? Porque alguns setores acham que isso não é interessante. E a outra pergunta que ela faz, valorizar a extensão universitária é um caminho? Levar ciência para o ensino médio? Então, são três perguntas aí que a Neila Moura aí está me provocando. Bom, falando demais, né? Mas não tem jeito. Ô, Leila, eu vou pegar aí essa questão. A sensibilidade, nós vivemos um momento meio obscuro do pensamento, assim, né? Você vê, se tem um retrocesso, campanhas anti-vacina, esse negócio de terraplanismo, isso tudo parece muitas brincadeira, mas são coisas que atrapalham muito o avanço da humanidade, porque a humanidade ela vem crescendo, ela vem avançando nos últimos séculos, né? Você vê, Frutuoso, o cigarro, né? Há 20 anos atrás, as pessoas fumavam em ambiente fechado, e essa é uma coisa que a gente avançou, né? O cinto de segurança, por exemplo, freio ABS, torna os veículos mais seguros, os antibióticos, a escovação de dente, né? Olha quantos avanços nós tivemos nessas últimas décadas. E as pessoas, quando eu comecei a estudar, eu lembro um número que eu tenho assim, bem na minha memória, na aula de geografia, Leila, em que tinha assim,
A idade média do brasileiro era 58 anos. Eu já vivia nesse período. Eu estudava, fazia o ginásio. Hoje, a idade média do brasileiro é 73 anos. Aquele brasileiro que atinge os 55 anos, a perspectiva dele é 85 anos, porque no Brasil morre-se muito jovem por fatores externos ao corpo, que é o problema da violência do trânsito e a violência urbana. Mata muita gente. Então, isso reduz a média, por estar com 76 a 77 de média de vida para o brasileiro. Mas nós saltamos de 58, no prazo da minha vida, aí, de uma década e meia, de 3 décadas, mais ou menos, 30 anos, nós saltamos de 58 para 73 a idade média. E o brasileiro que chega a 55 anos, a brasileira, tem a perspectiva de mais 30, diz que está chegando a 35, que seria 90. Veja, os nossos já existe, já estão por aí os brasileiros que viverão 100 anos, 120 anos. Né? Isso é ciência. Agora, os governos têm que investir, têm que educar, têm que trabalhar essa questão. A extensão universitária ela é fundamental, programas de iniciação científica precisam ser amplos, né? Espaços de debate da ciência, como eu sei que você desenvolve com o Márcio lá em Petrópolis, do TV Ciência e Movimento, já participei de debate lá com vocês, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa é sobre o ensino médio. Eu tenho uma visão da seguinte, Virtuoso, eu não sou tão pessimista com o ensino médio como as pessoas em geral. É ruim, mas no tempo que eu comecei a estudar, não tinha para todo mundo. Era muito difícil estudar. Fazer ensino médio, eu trabalhava, só tinha aula à noite e era muito difícil estudar. E no meu ginásio, nos primeiros 4 anos, a aula era das 8 da manhã às 10 da manhã, eram 2 horas de aula só por dia. Depois, no ginásio, eu estudei à tarde, eram 4 horas de aula. E o meu ensino médio, eu já fiz técnico em contabilidade, o antigo científico, era à noite, 3 anos. Hoje em dia, essa questão, o acesso se universalizou. O que está faltando aí agora é um projeto de qualidade do ensino. Porque as pessoas dizem, mas antigamente a escola era melhor. Antigamente a escola era para poucos. Sim. Era melhor, mas era para poucos. Filho de trabalhador e de trabalhadora não estudava. Nascia e morria analfabeto. Meus pais, minha mãe é semi-analfabeta, meu pai morreu semi-analfabeto. E na minha família, nós temos, dos 6 filhos, nós temos 4 com nível superior e 2 com especialização, e eu agora estou no mestrado. É um outro paradigma. É uma família de agricultores semi-analfabetos. Né? Então, o país está avançando. Está precisando o quê? Projetos de médio e longo prazo para melhoria. Eu vou pegar aqui o caso das cidades na Baixada Fluminense, não vou citar especificamente nenhum. Quando aprovou a nova Constituição e a Lei Orgânica da Educação, estabeleceu metas de universalização do acesso. O Virtuoso é muito jovem, não viveu esse tempo, né? Mas, obrigado. O que aconteceu, Virtuoso? No final dos anos 90 e início dos anos 2000, os prefeitos passaram, eles tinham a obrigação de criar vagas e universalizar o acesso. Começaram a comprar escola privada, prédio abandonado, não sei o que, botar as crianças para dentro. Isso foi um movimento importante, fazer concurso, contratar professores, foi um movimento importante. Agora tem que fazer um outro movimento, que é melhorar essa infraestrutura, né, e valorizar os professores. É um caminho lento demais, talvez seja, sendo lento, mas é um caminho que tem que ser tratado e está sendo feito. É que nós tivemos aí esse processo político de 2016, 2015 para cá, em que o Brasil está muito instável. Então, acaba não estabelecendo metas mais, né? Se perderam as metas. O Fernando Henrique tinha metas claras. O governo Lula e da Dilma tinha metas claras. E essa coisa foi avançando. Esses últimos 2 governos que sucederam, o primeiro Temer
que não tinha uma meta para isso aí. Desorganizou tudo. Mas agora, infelizmente, o governo também não está trabalhando com meta. Não tem jeito, não é política, não é partidária. Mas o ministro da Educação é muito ruim, entendeu? Não, É um irresponsável. ideológica, O né? cara está mais preocupado em brigar do que em cuidar da educação. Ele está destruindo o que a gente construiu aí nesses últimos anos, né? Então, isso é muito ruim. Agora, tem muitas cidades e estados que estão cumprindo com sua obrigação. Então, apesar de você não ter uma estratégia nacional, né, existem leis boas, como a criação do Fundeb, né? Agora mesmo, em 2016, foi aprovado o padrão curricular mínimo, né, curricular, o BNCC, que é um negócio que vai ter um impacto muito grande. Mesmo o MEC não cuidando disso, as cidades, muitas delas, e os estados estão aplicando. Isso vai ter impacto ali na frente. Né? Mas, Leila, eu me estendi na tua resposta para dizer o seguinte: tem que criar o gosto da ciência na criança, no adulto, no jovem, no adolescente, mas na criança. Então, espaços que debatam a ciência, que criem o amor pela ciência é fundamental. E já na graduação, você ter os espaços aí para a iniciação científica, né? Porque... E pegou o gostinho, ele vai, né? Exatamente. Bom, me estendi aí, Virtuoso. Não, e é fantástico nessa sua fala. Eu tive ano passado na Amazônia. Eu tive dentro mesmo, né? Na reserva indígena, e é fantástico, né? O trabalho que foi feito pelo governo Lula e o governo Dilma. E você vê índios, né? Índios que não tinham acesso a nada, indo de balsa estudar. A vontade deles, né, de se formar. Então, é aquela questão, como o senhor falou, começou na base, eles vão, e então tem que motivar, tem que ter esse acesso. Eu mesmo, foi muito difícil para que eu pudesse frequentar uma faculdade, né? Eu ia a pé para a faculdade, eu estudei na Unigran Rio, né, em Duque de Caxias, sou de Duque de Caxias, e esse acesso que o governo Lula deu foi muito importante. Índios fazendo química, né, aquele amor, aquela paixão. Então, eu acho que a gente tem que investir mesmo, e como aqui o Bigu falou, né, que é investimento. E aqui tem mais uma pergunta, que é do Felipe, né? O Felipe diz: Celso, a ciência e tecnologia precisam ser divulgadas, principalmente aos jovens. Precisamos começar por eles, que são as bases. Qual é a sua opinião sobre? Meio que você já falou, né? O Felipe é um jovem lá de Saquarema, eu tive o prazer de conhecê-lo recentemente. Né? Ele tem um projeto de incentivo à ciência espacial, né? Muito legal lá em Saquarema. Nós queremos, inclusive falamos para ele que a gente vai abrir um espaço para ele em Maricá. O projeto dele é muito bom, eles já ganharam prêmios na NASA, já viajaram para os Estados Unidos. Então, o Felipe é um exemplo de como tem jovens preocupados e querendo que a ciência dê certo, investindo nessa questão. Eu conheço alguns jovens cientistas brasileiros que estão fazendo sucesso no exterior, sim, produzindo coisas maravilhosas. E aqui no Brasil também tem coisas assim sensacionais. Sim, fantástico. Eu estive em 2018, fui conhecer os laboratórios da UFRJ, e eu até esses dias estava lendo um texto dessa professora Patrícia no Globo. Eles lá, Virtuoso, estavam substituindo toda a carne do fígado de um ratinho por uma membrana produzida em laboratório. Né? Aí eu até brinquei, né? Lembrei do assunto que eu vi ela no Globo ontem, eu acho, assinando um texto, professora Patrícia. E eu lembro que eu brinquei e falei assim, professora, em quanto tempo isso vai se tornar comercial? Ele falou, olha, 10 a 15 anos isso vai se tornar comercial, você vai poder ter um problema no fígado, um câncer, né? Ou no pulmão, e você vai poder passar um processo em que você vai tirar esse órgão rapidamente do corpo, vai substituir a parte doente por membranas, né, produzidas em laboratório e devolver para o cidadão.
E isso também vai ser feito, isso é uma técnica que pode atingir o cérebro também, para quem tem doenças seriamente comprometidas, né, do cérebro, que são a grande fronteira hoje da medicina, é você conseguir que as pessoas vivam mais, mas mantenham a qualidade de vida, né. Mas, enfim, aí eu até brinquei, falei assim, então, assim, em 10 anos, então eu posso continuar bebendo meu vinho, né? Até lá, mas eu digo assim, né, já tenho a expectativa de trocar de uma parte do fígado, né? Mas brincadeiras à parte, o fato é que a ciência, mesmo no Brasil, é muito boa, e essa juventude, né, é ela que tem que ganhar esse prazer, né? Ela que tem que ser conquistada para a ciência, porque esses jovens vão para a universidade, vão fazer seus projetos de iniciação científica, seus mestrados, seus doutorados, né, e ir para os congressos, publicar textos, né. Isso é fundamental para a ciência do futuro, né, para o país. Né. Então, eu me somo aí à fala da Leila e também do Felipe, né, e parabenizo, inclusive, o Felipe da iniciativa que ele tem lá em Saquarema. É bom saber que ele está nos acompanhando aí nessa live, né? Mas que são iniciativas importantes, né? Como tantas outras que a gente conhece, né? Que vêm no sentido de criar uma expectativa de produção de conhecimento, de crescimento consistente da economia e da sociedade brasileira no futuro. E eu acho que todos, né, pegando essa fala do Felipe, e não só o jovem Felipe e ouvintes, né, mas todos, inclusive lá na Iniciativa para a Ciência e Tecnologia, no Parlamento, né, o senhor mesmo fala, aproximar também o parlamento dos pesquisadores, né, porque parece que, a gente está vendo agora, parece que existe um afastamento do outro campo, né, do campo que nega a ciência, né? Então é muito importante incentivar também os parlamentares, né, a entender a importância da ciência, até quem vai ser candidato agora, a vereador, a prefeito, né, levar mais a ciência para os municípios, né, investir mais em ciência, tecnologia, inovação, e isso é muito importante, né, ministro? Então, o parlamentar, e eu digo principalmente para os jovens, né, que estão entrando na política, eles têm que estar muito ligados também à ciência, eles não podem negar isso, né? Não pode ficar, como o senhor disse, no terraplanismo, né? Tem que entender que a ciência, a pesquisa e a inovação são importantes. E o Brasil, né, a gente não precisa, é importante olhar para fora também, mas aqui no Brasil é um potencial tremendo. E já falando em potencial, vamos falar um pouquinho agora, né, do pós-pandemia, como o senhor vê a questão, né, dessa geração de emprego e renda, né, Maricá tem um trabalho com a moeda social, a Mumbuca, e também da questão, uma coisa que eu falo muito, eu venho sendo convidado até para muitas palestras, cursos, que eu participei do projeto de lei do microempreendedor individual, que eu acho que vai ser um negócio do século XXI, né? A possibilidade de geração de emprego e renda. Então, como o senhor vê isso também, nessa geração de emprego e renda? Porque eu digo o seguinte, emprego está difícil, mas trabalho, todo mundo tem um potencial. Como o senhor vê a questão da geração de renda pós-pandemia? Nós vamos ter 2 anos muito duros, viu, Virtuoso? 2, 3 anos, eu estava lendo hoje aí, a queda do PIB no primeiro trimestre brasileiro já foi significativo, e no segundo vai ser enorme. Né? A economia já não vinha bem, só que agora o impacto é mundial. Né? A Alemanha, uma queda de PIB de 2 ponto alguma coisa por cento, a China deixou de crescer, caiu para, está crescendo mais 5, 6%, né? A atual locomotiva do mundo. Os Estados Unidos vão ter uma queda grande também de 3 a 4% no PIB. Então você vai ter um momento muito duro. Eu acredito que nós teremos assim muita miséria no Brasil, mais do que temos já, e muito desemprego. E nós precisamos que o governo tome iniciativas ousadas. Assim, não dá para ficar negócio de privatização, de não sei o quê, reduzir salário de servidor público. Isso aí é migalha. Isso não resolve o nosso problema, certo? O Brasil precisa de muito investimento público para resolver a sua economia. O Brasil vai ter que rodar moeda. O Brasil tem 350 bilhões de dólares no fundo soberano, fora do país, que é o tal de colchão para não sofrer ataque especulativo. Vai ter que buscar esse dinheiro, trazer esse dinheiro
parte dele para dentro para investir. Tem que rodar moeda, tem que gastar dinheiro para reativar a economia, porque senão nós vamos viver momentos muito críticos, né? E do ponto de vista do que aprendemos, não está claro isso ainda, como é que está, mas assim, eu tenho lido alguns textos, né, de alguns economistas, pessoas que estão produzindo na área, eu acho que vamos ter que mudar alguns hábitos, né? Primeiro, o deslocamento, reduzir o deslocamento físico, usar mais esses instrumentos que a internet nos proporciona, né? Segundo, ser mais racionais no uso dos recursos naturais, isso é importante, vai ter que investir pesado em energia alternativa, energia limpa, tem que investir, não tem jeito, né? Não dá para sobrecarregar o ecossistema como está sendo feito agora. Acho que teríamos que abrir um movimento mundial forte, como tem nos anos 70, contra as dívidas externas, né? Os países centrais perdoarem as dívidas, em particular os países africanos, né? E também para investir, porque a África pode gerar muita riqueza para o mundo, ela tem muita terra boa, muita terra fértil, né? Inexplorada, que pode gerar muita riqueza. Tem um povo lá que tem tradição de agricultura, precisa de método e sistemas modernos de gestão e de produção, né? Então tem que fazer isso, né? Nós vamos ter que abrir esse debate, né? A Argentina, por exemplo, está novamente endividada, Peru está se endividando, a Venezuela está endividada, né? Eu acho que tem que abrir esse debate com os países centrais, com o perdão da dívida. Aqui no Brasil, eu sou um defensor, já tem que fazer uma auditoria da dívida interna brasileira com os bancos, né? O Estado do Rio de Janeiro, quando só para você ter uma ideia, como esse é um problema sério, virtuoso, quando o governo Fernando Henrique criaram aquele PROER, que é aquele programa para reestruturação do sistema financeiro, e foram privatizados os bancos estaduais, o governo brasileiro assumiu a dívida do governo estadual, era 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. Aí eles levaram a SEG, as barcas, o Banerj, mais algumas outras infraestruturas importantes, nossa, a rede ferroviária, metrô, etc. E o Estado do Rio de Janeiro, até 2015, pagou mais ou menos 68, 70 bilhões de reais. Então, ele tinha uma dívida de 7, entregou uma boa parte do patrimônio dele, pagou 68 a 70 bilhões de reais e pegou emprestado do governo federal em torno de 30, 35. E hoje ele deve quase 200 bilhões de reais. É impagável essa dívida e ela não é correta. Por quê? Essa dívida é com o governo federal, o Banco Central, o COF, o Tesouro Nacional, ele é fiador da dívida do governo estadual junto com os bancos privados. Quando o governo estadual não paga, o governo federal paga e não repassa os recursos que o Estado tem direito. E aí não existe Estado que consiga sobreviver. O interessante é que aprova uma PEC 10 de 2020, né, que injeta dinheiro nos bancos. Eu estava fazendo a Maria Lúcia Fitorelli, né, o valor, né, que foi repassado nessa PEC, 1,2 trilhões, daria para pagar 14 vezes o auxílio emergencial, que não está sendo pago, que é um absurdo, né? Exatamente. Olha como são as dimensões das coisas, né? O Rio de Janeiro recolhe impostos federais todo ano em torno de 200 bilhões de reais. Estão falando em Previdência, Imposto de Renda, IPI. Basicamente esse, mas tem outros. 200 bilhões de reais. E ele recebe 17, 18 de volta. Não tem como sustentar uma economia desse jeito. Tem que refazer isso aí, né?
tem que fazer uma auditoria dessa dívida e ver o que de fato está devendo e reestruturar a dívida dos estados e dos municípios, senão fica impagável. Não é possível governar. Então, eu acho que um dos movimentos que a gente tem que aproveitar nesse pós-pandemia é debater isso amplamente e ganhar a sociedade e forçar o governo federal a reestruturar essa dívida, porque não tem como isso participar. Eu vou te dar outro número. O Rio de Janeiro contribui para o fundo do Fundeb, na federal, em torno de 8 bilhões, 7,5, 8 bilhões de reais por ano, e recebe 4,8. Sim, é Não tem interessante. problema você ajudar os outros países, os outros estados a se desenvolver a educação. Mas nós estamos aqui nós temos uma situação de miséria social enorme, com um constante perigo de explosão social. E não tem uma sensibilidade para dizer, pô, Rio de Janeiro, tá bom, você está contribuindo aqui com a nação, vamos dar uma aliviada para vocês aí, uns 10 bilhões por ano, os próximos 10 anos, vocês se reestruturarem. Pronto! Se reestrutura para o Estado. Entendeu? Agora não, centraliza tudo no governo federal, redistribui uma parte, outra parte o governo federal mesmo que gasta, intervém, gasta mal, e você tem os estados nessa situação muito ruim. Né? Mas eu acho que agora é esse momento, né? Porque a gente começar a criar um movimento progressista, convidando a população, principalmente essa população que não está recebendo auxílio emergencial, e é onde a gente está vendo aí 160 mil militares que receberam, né? Que é uma coisa altamente contraditória, e começar a ver o que está acontecendo com o INSS, o que está acontecendo com os bancos, com as dívidas totais. Mas enfim, tem bastante pergunta aqui, vou passar por mais uma pergunta aqui da Vanesca, agora professor Celso Pancera. Deputado Celso, qual é a sua opinião em relação à programação do Enem, né, que está uma bagunça, o Adam Van Traub não dá posição em quer que tenha, e como é que fica isso? Até o senhor falou em relação à ciência e tecnologia, as pessoas não têm acesso à internet, não têm acesso à questão da tecnologia, como é que fica isso? Qual a sua opinião em relação a esse Enem? Eu vou responder a Valesca, depois tem duas coisas que eu acabei não abordando, que é a iniciativa lá em Brasília, no parlamento, e a questão do Mubuca, mas rapidamente, que eu estou falando bastante. Esse negócio não, mas tá bom, porque o pessoal está aqui. Mas o Valesca é o seguinte, eu sou favorável a desmarcar o Enem, óbvio, né? Porque é uma lógica perversa, né? Você não tem aula na rede pública, em nenhum lugar do Brasil. Poucos lugares têm aula. Como é que se mantém a prova do Enem? Como se mantém um calendário artificial dessa forma? O Enem, para que se Weintraub saiba, esse picareta que está no Ministério da Educação, ele precisa saber, tá, que isso é uma conquista da população brasileira, de décadas de mobilização da UNE, da UBS contra o vestibular. Nos anos 70, nos anos 80, a gente lutou muito contra a questão do vestibular, para que tivesse um outro sistema de avaliação dos alunos, mais democrático, que facilitasse a vida daquele estudante, daquele jovem com menos condições financeiras. Você está montado num programa que você não tem nada a ver com isso. Vai entrar. Você é um sacana. Você é um sacana. Porque isso é uma conquista nossa. Você nunca foi na rua para reivindicar coisa nenhuma. Foi uma conquista das lideranças estudantis e populares dos anos 70, anos 80 e anos 90. E é uma conquista que tem que ser preservada. E é um direito do estudante brasileiro dele poder fazer a prova e escolher depois, com a nota dele, onde ele vai estudar. E não ter que fazer inscrição em 5, 6 universidades, em 5, 6 provas, para tentar pagar para gastar uma fortuna, correr diversos finais de semana, em dezembro e janeiro, fazendo prova para passar no vestibular. O Enem é uma conquista nossa, que você não tem nada a ver com isso, Weintraub. Você é um picareta que chegou agora. Tem que mudar a data do Enem, sim. Tem que mudar a data do Enem. Isso é uma coisa que me dá muita raiva, Virtuoso. Porque não, bastante. O cara acha que ele é dono, entendeu? Tá lá. Não tem nada a ver com a educação. Nada a ver com a educação.
E aqui, o professor, desafio, Álvaro Van Traub, está aberto o Instituto de Educação Política e Cidadania, não tem partido, então aqui, se quiser direito de resposta, está dado e explicar aqui. Né? Ontem não conseguiu explicar na CNN, mas aqui tem um espaço aqui que pode tentar se explicar, fique à vontade. Ele é o inexplicável, né? Mas o que dá raiva é o seguinte, veja, Frutuoso, tem um conjunto de pessoas que estão no poder hoje no Brasil, eles não têm nada a ver com essa construção. Eles estiveram sempre do outro lado. Certo? Quando a gente lutava pelas diretas já, eles estavam pelo lado da ditadura. Quando a gente ia para a rua para ampliar as vagas na universidade pública, esses caras furavam as greves e as passeatas. Entendeu? Quando a gente fez todo o processo de construção das novas universidades, esses caras sempre sabotaram, sempre foram contra. E agora se acha no direito de destruir isso que foi construído, entendeu? É uma escumalha humana que está ali, que é uma coisa impressionante. Mas eu queria te falar agora da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. É uma iniciativa que as 7, 8 entidades nacionais que reúnem pesquisadores, cientistas, reitores, professores, criaram lá em Brasília, me convidaram para ser o secretário executivo, né? Então, e a tarefa é exatamente fazer o debate da ciência no parlamento, ou seja, fazer análise de projetos, propor projetos, ajudar a orientar as comissões de ciência e tecnologia, as comissões de educação do Senado e da Câmara, com o que fazer, qual o voto, como encaminhar, etc, etc. Então, é um trabalho, é uma honra para mim isso, né, trabalhar nisso, e a gente tem feito bastante coisa, mesmo agora com o plenário virtual da Câmara, a gente tem atuado bastante à distância com os parlamentares, e tem sido muito legal. Nós temos um site, a ictp.br, né, ictp.com.br, né, quem quiser acessar, tem o site está no ar há 15 dias, uma série de matérias lá, quem quiser dar uma lida, estamos melhorando ele, né? E a outra questão que eu queria falar é a questão da moeda Mumbuca, né, que é outro acerto lá dos governos, né, do Fabiano e também do tempo do Quaquá, né, que é a criação de um banco e uma moeda local para incentivar a circulação da economia local, né, a valorizar o pequeno comércio da cidade. E o governo paga um complemento à Bolsa Família em Mumbucas, né, então as famílias recebem, são 40 e poucas mil pessoas que recebem essa complementação através do Mumbuca, é um cartãozinho, aí todo o negócio lá, toda empresa que tem credenciamento no Mumbuca, quase todas têm, você vai lá e faz o uso, e esse dinheiro fica circulando na cidade, gerando economia e gerando dinheiro, e a prefeitura banca através do Mumbuca, ela tem lá também no Fundo Soberano, ela tem um recurso depositado, acho que é na Caixa Econômica Federal, que é a garantia do Mumbuca, ela tem um depósito, dinheiro real depositado, sustentando essa moeda alternativa. E tem dado muito certo, né? Assim, é um dos grandes acertos lá de Maricá. Eu acho bem legal o que eles estão fazendo. É um prazer estar lá compondo a equipe. Eu assumi agora em janeiro, né? 6 de janeiro, então eu sou um estreante lá, mas eu conheço o trabalho que é acompanhado. Mas entrou com o pé direito. E a gente tem feito algumas propostas bem interessantes lá para a cidade, né? E acho que a gente vai ajudar bastante o Fabiano e a equipe dele a tocar a cidade. Não, e eu acho que, até uma dica que eu dou, né, para quem está entrando aí na política, os candidatos a prefeitos, né, tem a resolução do Banco Central, eu sempre falo isso, a resolução 3.109 de 2003, que ela foi alterada pela resolução 4.000 de 2011, que basta criar uma associação, Celso, né, você conhecedor dessa causa, que os bancos, quando você monta uma associação, você pode pegar, o banco é obrigado ao depósito compulsório. Então, o valor do depósito compulsório, o depósito à vista, você pode pegar e o banco gerar o quê? Um microcrédito. Então, uma coisa que pouca gente conhece, né? Pouquíssimas pessoas conhecem, são projetos, assim, fantásticos, né? Que a gente pode implementar, a gente vem conversando com alguns prefeitos, né? Realmente, a Mumbuca, assim, eu acompanho, é fantástico que o Washington, né, Quaquá, e o Fabiano
Fernando, vem continuando. Então, é uma coisa que a gente tem que motivar, que é um governo que é altamente coerente, né? E o governo que vem ajudando, inclusive, outros municípios. Não é quem governo egoísta, né? Essa questão da união de Maricá com Niterói para ajudar São Gonçalo, isso eu achei fantástico. E como o senhor vê isso? A gente pega aí, se a gente for pegar, São Gonçalo tem 340 mil habitantes, né? Niterói 490, Maricá 32, e Maricá e Niterói ajudando São Gonçalo. Como o senhor vê essa questão da gestão política, né? Porque eu vejo isso como uma grande gestão política. Quando falam, o político não sabe, o político não faz, mas eu venho observando alguns governantes com muita gestão. E qual que é a opinião sua dessa união de Maricá e Niterói ajudando São Gonçalo? E como isso pode ser feito também em outros municípios, os governantes conversarem? São Gonçalo é uma cidade com uma arrecadação muito baixa, né? E essa questão da pandemia pegou a cidade totalmente despreparada para enfrentar, né? Quer dizer, ninguém está preparado, né? Mas eu acho que tem mais dificuldade, né? E aí o Rodrigo Neves, que é lá de Niterói, e o Fabiano Lota, que é de Maricá, se reuniram, repassaram para o Fundo Estadual de Saúde, cada um 45 milhões de reais, 90 milhões de reais, e esse dinheiro está sendo aplicado, parece que vai inaugurar agora, semana que vem, nos próximos dias, um hospital de campanha lá em Maricá, em São Gonçalo, para ajudar aí nessa questão do coronavírus, né? É muito importante, muito interessante, né? Nós estamos agora montando, está ajudando eu e minha equipe a montar um laboratório, então eu vi que o Carlos Luceno está aí assistindo o debate. Nós estamos montando um laboratório para fazer exames de PCR, né? Esse exame, melhor, não aquele exame rápido, aquele exame que é o que vale mesmo. O laboratório ele terá capacidade para até 300 exames por dia, né? Começa a funcionar, eu acho que é 25. Nós podemos fazer um bom mapeamento da cidade. Estamos discutindo, inclusive, fazer uma pesquisa, um mapa virológico da cidade, como se faz pesquisa eleitoral, por exemplo. A gente vai ir para as casas e recolher amostras de sangue e fazer um mapa virológico da cidade para não ser pego mais de surpresa. Quando tiver outra crise desse tipo, está preparado já para enfrentar essa situação. Esse laboratório vai permitir isso. E eu acredito que, com o passar das semanas, vai acabar que eu acho que Maricá vai ajudar os municípios do entorno lá também com os exames, né? Porque há um represamento. Você tem uma ideia, você tem aqui no Rio de Janeiro quase 1.000 pessoas mortas com suspeita de que morreram de Covid e não se tem essa certeza. Por quê? Porque você não tem exame suficiente e na velocidade necessária para você provar isso, né? E esse exame PCR é aquele exame que detecta a pessoa quando ela está no início da doença, que permite ao médico, ao sistema de saúde, tratar dela adequadamente, né? Porque esse outro exame, que é chamado de exame rápido, ele só detecta se a pessoa está doente se ela já estiver entre o 13º e o 17º dia da doença. Quer dizer, ela está quase morta ou já sobreviveu, né? E o exame PCR, se está montando um laboratório lá em Maricá, ele detecta já no primeiro dia da doença, ele já detecta se a pessoa está com doente ou não. Então, você permite dar o tratamento adequado no tempo adequado. E eu acredito que, com o tempo, essa vai ser uma nova ajuda que a prefeitura vai oferecer lá para os municípios da região. E eu acho importante isso. Aqui na Baixada, por exemplo, nunca houve uma experiência a fundo de um consórcio para resolver os problemas comuns da Baixada, né? Aqui nossos problemas são todos muito comuns. Tem uma gestão que está bem na saúde, da X município, e todas as pessoas do entorno vão para lá, né? Não tem preocupação de fazer funcionar como um todo, como criar um fundo único, né, financeiro, e uma gestão única
para a saúde da Baixada, né? Faz dessa forma, né? Para você distribuir melhor o dinheiro e ter um atendimento melhor. O problema do trânsito, né? Do transporte das pessoas, sistema logístico da Baixada, ele é comum. Tem que fazer um estudo, tem que ter um trabalho comum das prefeituras, né? Isso é uma pena que não tenha, nossa, e não fazem, não, fazem. Todo início de gestão, os prefeitos se reúnem, depois não tem estratégia, não tem longo prazo, né? Essa questão das barcas aqui para trazer as pessoas, né, aqui para Caxias, que poderia também ser levar ali para Mauá, né, ou para São Gonçalo, eu digo que não é Baixada, mas isso aí, por exemplo, é uma coisa que tem que fazer um consórcio e gastar esse dinheiro. É tão óbvio isso. É claro, é caro? É. Claro que é caro. Você tem que desassorear os rios, você tem que construir os portos, né, a infraestrutura para receber as pessoas, mas é muito melhor que ficar botando dezenas de milhares de ônibus todos os dias na Avenida Brasil, na linha vermelha, na linha amarela, né, na ponte. Bom, isso é um óbvio. Isso aí é uma coisa que você resolve com conjuntos municípios. O problema da despoluição da Baía de Guanabara, que a Baía de Guanabara não é só porque ela é suja, é que ela é uma fonte de riqueza. Se tem a Guanabara limpa, você vai ter lugar para o turismo, lazer, produção de peixe, né? Você pode fazer, por exemplo, criar ostras, outros mariscos confinados ali dentro, né? Como faz em Florianópolis, por exemplo, hoje em dia, né? Camarão, essas coisas todas, né? Você pode, com a Baixada, a Baía despoluída, dessalinizar a água e resolver o problema da água, que é barato hoje em dia dessalinizar, não é mais um processo caro, existe processos baratos para dessalinizar a água e oferecer água para dessedentação humana, né? E isso tem que fazer com conjunto. E né? é parceria, né? É igual você falou, é o consórcio, eu fico vendo, né? Nós temos até a questão da tecnologia, nós temos dinheiro para isso, tem o FUST, né? Que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, que representa 1% da conta telefônica, é um fundo bilionário, e ninguém acessa esse fundo. Eu acho que seria muito rico, né? Tanto o Quaquá, tanto o Horta dá um treinamento, e como o senhor vê, para a gente estar caminhando aqui para o nosso final, foi maravilhoso, né? Está sendo maravilhoso, assim, muito feedback aqui do pessoal. Como o senhor vê a questão agora, falando da Baixada Fluminense, duas perguntas. Vai ter eleição? E a segunda como está essa conjuntura na Baixada de mudança, vai ter mudança, e especialmente Duque de Caxias, que é a minha cidade? Eu acho que tem eleição em dezembro, né? Porque não tem como produzir eleição em outubro. Eu acho que vai ficar muito ruim. Tem gente que é favorável a manter o calendário, eu acho ruim, né? Porque está muito incerto. Veja, a curva de contaminação do Brasil é ascendente ainda, né? Então, mesmo que a curva comece a ficar descendente, comece a reduzir o número de contaminados por dia na primeira semana de junho, vamos dizer assim, e começar a descer essa curva, ela ainda vai ter uns 30 a 40 dias de contaminação. Então, estamos falando, nós vamos ter até julho de muita gente sendo contaminada, muito cuidado, não pode evitar aglomeração, etc. Né? Então, fora isso, depois tem que voltar à normalidade, que não é uma tarefa fácil. Não estamos chegando em setembro, está começando a tentar uma normalidade. A eleição está prevista para outubro. Então, eu acho que o mais razoável, eu acho que vai ser a opção do TSE, vai ser mudar essa eleição para fins de novembro, dezembro. Aqui em Caxias, nós temos, eu sou filiado do PT, né, Partido dos Trabalhadores, e eu tenho defendido internamente que apoia a reeleição do Washington Reis. Uhum. Eu fui adversário do Washington na última eleição, apoiei o Indica, não participei do governo dele, né? Apesar de lá em Brasília ter ajudado com muita coisa, mas porque isso era meu papel como parlamentar, então fui deputado. Mas eu acho que hoje em dia você abrir mais um flanco de debate, de disputa, nesse momento, eu já achava antes disso que não deveria. Agora eu tenho certeza que não deve.
né? Existem muitas forças antidemocráticas se organizando no país, fazendo política, forças do obscurantismo contra a ciência, contra a vacina, do terraplanismo, contra a democracia, ameaçando com o golpe militar. Eu acho que é hora de a gente se reunir. Hoje, por exemplo, se você ler no Globo hoje, o Freixo está retirando a candidatura dele Eu soube. como, como candidato a prefeito do Rio, dizendo em prol da unidade da esquerda. Eu acho que está correto, é um gesto muito correto, né? Então, aqui eu defendo que a gente trabalhe a reeleição do Washington, né? Óbvio que tem que ter alguns parâmetros, que a gente vai ter que conversar com ele, né, sobre os direitos dos professores, a questão do salário dos servidores, né, um investimento mais firme em qualificação profissional através da Fundec, o problema da infraestrutura das escolas da rede municipal de ensino, que é uma infraestrutura muito carente, muito ruim, né? Então, isso a gente tem que debater no âmbito da campanha e da montagem do programa de governo, mas eu sou dos que defendem a aliança com o Washington Reis. Existe até uma questão de desgaste, né? Mas tem o hospital, né, dos olhos, né? Tem coisas que foram feitas, tem coisas também que ele herdou, né, da gestão passada, né? A gente também, como estudioso da política, a gente tem que também ver isso, né? E eu acho que é isso que tem que mostrar também para o servidor, alguns servidores que reclamam, né? E fazer esse bate-papo, né? O senhor que está nesse apoio, um bate-papo, que eu acho que tem tudo para alavancar. Caxias tem um grande portfólio de negócios, né? A gente tem o próprio o aterro sanitário, esses projetos da Barca e por aí vai. Então, Celso, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero muito me agradecer pela essa oportunidade. Está um Ibope altíssimo, muita gente aqui participando. Quando eu falei que o ministro estaria presente, o pessoal, poxa, aí tem alguns que, rapaz, eu tenho um curso para fazer, não sei o quê. E tive pessoas aqui que cancelaram o curso, e muito rico e produtivo, né? E as pessoas têm aqui voltando. Celso, eu preciso vê-lo de novo como deputado federal. Está fazendo falta, o embate. Então, Celso, eu quero, em nome do Instituto de Educação Política e Cidadania, né, te agradecer muito pelo esse bate-papo aqui, com conversa com o EPC. O Instituto de Educação Política e Cidadania foi um projeto desenvolvido quando eu participei de uma edição do Estágio Visita, que a ideia foi democratizar mesmo esse acesso do conhecimento político, sem viés ideológico, partidário, mas um bate-papo sem ideologia. Porque quando a gente fala em ideologia, a gente está vendo o nosso problema hoje, onde a gestão federal está sendo ideológica, né? Não para o povo. E nós tivemos em Brasília, inclusive, né, numa frente parlamentar dos moedeiros, né? E é que eu falo, nós temos que caminhar. E desde lá, o Instituto está crescendo a cada dia, agradecer e passar aí para as considerações finais, né? Desejar aí esse grande sucesso a Maricá, que com certeza já vem acompanhando há muito tempo, e Maricá, eu posso dizer que adquiriu o nome de peso agora, né? E que está alavancando muito Maricá para se tornar uma referência não só no Rio de Janeiro, mas nacional. E eu te agradeço muito, né? E a todos aqueles que estão aqui nos assistindo, e que eu peço que também continue dando like, compartilhando, porque vai ficar no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal do Instituto de Educação Política e Cidadania, compartilhe, ative o sininho. E uma coisa, muitas pessoas, Celso, estão vindo aqui, aqui, como eu disse, não tem direita, nem esquerda, até semana que vem vai estar aqui o autor desse livro aqui, ó, A Filosofia Explica Bolsonaro. É um livro bem polêmico, mas bem interessante, porque o Paulo Guigaldelli, ele é um filósofo, ele não é filiado a nenhum partido, e inclusive ele vai fazer um lançamento também do livro agora também dele, da República, né, de Deodoro a Bolsonaro. Então, pessoal que puder, vai lá na Amazon, avalie, esse livro está na Amazon, e vai ser muito interessante. Semana que vem, a gente vai ter a semana toda. Deixa eu te mostrar uma coisa, você da câmera aqui, antes de me despedir, deixa eu mostrar uma coisa para você. Aqui estamos falando em livro e em ciência.
Isso aqui é uma coleção chamada Dona Ciência. Ah, que legal. E ela é uma história em quadrinhos, né? Para conquistar a juventude, as Aham. crianças, para a ciência, né? Ela é editada pela Mônica Anderson e tem ilustração da Mônica Oka. Pois bem, eu escrevi uma história em quadrinhos para eles sobre ciência política. Se você Que quiser, legal. eu faço chegar até você uns Ah, exemplares. agradeço. A Leila, que está aí também, se quiser levar, é muito legal. Eu queria fazer um lançamento e tal, mas não deu em função da situação toda. Mas ele é bem legal, assim, fala sobre o que é ciência, o que é ciência política, que é uma ciência, né? E é um dos conhecimentos humanos mais refinados que existe e determinantes para o futuro da humanidade. Ah, Então, então, com certeza, nós do Instituto vamos querer sim, e eu já convido, né, o senhor e também os ouvintes para poder ser um colunista do nosso site, né, www.institutoiapc.com, é um espaço aberto para o senhor aí com a sua experiência em ciência política, em tecnologia, ciência, inovação. Aqui a Carla está aqui, poxa, que pena, papo bom, passa tão rápido. E é isso, quando coisa boa, passa rápido, e graças a Deus, todos os nossos debatedores, né, tem sido assim, muito, muito rápido tem acontecido por conta disso. Papo bom, né, vai muito rápido. Então, obrigado, e eu quero sim que chegue até nós, ao Instituto, o Instituto vai ficar muito contente aí, não só com esse livro, mas também com os artigos e podendo indicar pessoas também para ser colunista. Vamos conversar, querendo também indicar pessoas para bater um papo com conversa com a EPC, estamos abertos para ter uma ideia, Celso. Até o final do mês 7, nós estamos com a agenda cheia, diariamente, com conversa. Bem. Muito bem, é um prazer estar Virtuoso, participar desse debate. Bom saber que as pessoas estão aí sábado à noite, né? Na live. Isso. Não é só. Aqui, e tem gente. Negócio, né? Você vai ter que mandar um livro, hein? Vai ter que mandar um carreiro, né? O pessoal está aqui, eu também vou querer aí, ó. Eu vou querer também, o Silvio, tem muita gente aí querendo, hein? Dona Cê. Valeu, mas é um prazer, Virtuoso, estou à tua disposição, se quiser em outro momento debater outro assunto. Vamos assunto. sim, vamos debater um outro assunto, vamos marcar isso com a sua assessoria e vamos focar um outro assunto. E aí, as portas estão sempre abertas do Instituto aí. Fantástico. Todos os amigos que mandaram mensagem que eu não consegui responder a todo mundo, se depois, Virtuoso, tu mandar para mim... Vou lhe mandar. Eu respondo para você, você encaminha para eles, tá bom? Também, e essas perguntas, aí eu vou combinar com a assessoria sua, aí responde, eu posso botar no site do Instituto. Pode sim, com certeza. E aí também outros comentários que o senhor quiser colocar. Tá bom? E aí fica o desafio para o Abraham Van Traub também, direito de resposta aqui, o espaço é aberto, o espaço é de todos, como a gente fala, o Instituto é de todos e para todos. Isso aí. Obrigado, ministro, mais uma vez. Tchau, meu amigo. Uma boa noite a todos, bom final de semana. Um abraço.